pela evolução humana. E a gente viu que uma dessas características gerais são compartilhadas por todos os seres vivos, é aquilo que a gente chama de hereditariedade. O que é a hereditariedade? Tudo que é hereditário é algo ou alguma coisa que é passado de uma geração para outra, ou seja, dos pais para os seus descendentes e dos seus descendentes para os seus futuros descendentes, e assim sucessivamente, né? Então vocês aprenderam lá na história, por exemplo, aqui no Brasil, né? Na época do Brasil colônia, tem a história das capitanias hereditárias. O que era isso? Eram faixas de terra que tinham um dono, e esse dono passava essas porções de terra delimitadas para os seus filhos, né? Então era uma herança, ou seja, uma porção de terra, um território do Brasil colônia que era passado de uma geração para outra, ou seja, do pai para os seus filhos, para os seus netos, e assim sucessivamente. Então isso é algo que é hereditário. Então se eu tenho alguma coisa e eu vou deixar, sei lá, uma casa, um apartamento, e vou deixar para o meu filho, então isso é uma herança, ou seja, é uma propriedade hereditária. Da mesma forma que a gente tem essas coisas materiais que podem ser hereditárias, a gente tem na biologia as características que são hereditárias, ou seja, que é passado dos pais para os seus descendentes e assim sucessivamente. E características hereditárias são essas. São todas as características que formam o ser vivo, certo? Isso vale para todos os seres vivos. As características hereditárias, elas são transmitidas a partir dos processos reprodutivos, sejam eles processos sexuados, ou seja, que tem o cruzamento de gametas, sejam processos assexuados, ou seja, quando o indivíduo gera clones dele mesmo. Mas mesmo assim não deixam de ser transmissão das características, ou seja, as suas características estão sendo passadas para outro organismo vivo, certo? Ou seja, para seus descendentes. Isso é hereditariedade, e isso eu considero hereditariedade biológica, certo? Transmissão de características de uma geração para outra a partir de mecanismos reprodutivos. Quais são exemplos de características hereditárias? Por exemplo, podem ser as características morfológicas, ou seja, as características que nos dão forma. Por exemplo, número de olhos, se a pessoa nasce com 2 olhos, a cor dos olhos, nasce com o nariz, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é loiro, se o cabelo é marrom claro, se o cabelo é preto, se você vai nascer com 2 orelhas, se vai nascer com um coração, se você vai ter 1,77 m, se você vai ter 1,54 m, se você vai ter uma tendência a ter o corpo mais magrinho, se você vai ter tendência a ter o corpo mais gordinho. Ou seja, tudo isso são características hereditárias morfológicas que a gente herda dos nossos pais, certo? Que herdaram dos nossos avós, que herdaram dos nossos tataravós, a partir dos processos reprodutivos. São características morfológicas hereditárias, mas também a gente tem características hereditárias fisiológicas, ou seja, do funcionamento do corpo. Então a gente pode herdar características do funcionamento, ou seja, por exemplo, no caso de alguma doença hereditária, né? Então a gente pode herdar elas a partir, ou seja, tem um mau funcionamento no nosso corpo, por exemplo, o tipo de diabetes, né? Que tem vários tipos, mas por exemplo, pode ser a diabetes que se o corpo ele não absorve o açúcar do sangue, então você pode herdar isso dos seus pais, por exemplo, certo? Então podem ser as características hereditárias que dão a nossa forma, as características que dão o funcionamento do nosso corpo, às vezes características até comportamentais são hereditárias, ou seja, são herdadas dos nossos pais, dos nossos genitores que herdaram de outras pessoas. Então todas essas características que nos formam são classificadas como hereditárias, e elas vão estar presentes aonde? No nosso corpo, as características hereditárias elas estão presentes aqui naquilo que a gente chama de nosso material genético, certo? Então no nosso material genético a gente vai ter lá escrito nele as nossas características hereditárias. Então é como se fosse uma receita de um bolo, certo? Lá no nosso material genético está escrito como a gente vai ser ou seja, todas aquelas características. Lá está escrito que você vai nascer com 2 olhos, lá está escrito que você vai desenvolver 32 dentes na sua boca, lá está dizendo que você vai alcançar 1,78 m de altura, lá está dizendo que você vai ter unha nos dedos, certo? Então tudo isso está escrito no nosso material genético, que é herdado nos processos reprodutivos. Dentro de todas as células do nosso corpo, a gente vai ter um material genético, certo? Então nosso DNA, que é o nosso tipo de material genético, ele vai ter todas as características em todas as células do nosso corpo.
Então lá na nossa estrutura celular, no interior das células, dentro do núcleo, a gente vai ter o nosso DNA, que é o nosso material genético, né? O DNA é uma sigla que deriva do termo ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico, certo? E que é um composto orgânico no nosso corpo, e é nele que vai ter todas essas características. Então ele está lá contido dentro das nossas células, dentro do núcleo das nossas células. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA, certo? Então as células da nossa pele, as células dos neurônios do nosso cérebro, as células do nosso coração, todas elas têm o mesmo tipo de DNA que foi herdado dos nossos pais, certo? Então o ácido desoxirribonucleico, a sigla DNA, que é a sigla em inglês, certo? É uma convenção internacional. Então, em todos os lugares do mundo, se fala em qualquer idioma, DNA vai ser uma convenção. DNA se chama DNA, certo? Então, DNA é a sigla para o ácido desoxirribonucleico em inglês, tá certo? Então, lá dentro das nossas células, dentro do núcleo das nossas células eucariontes, que são as células que têm núcleo, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente vai ter o nosso material genético, o nosso DNA, certo? Então, como é a organização do nosso DNA lá no interior das nossas células? Então, o DNA a gente pode chamar ele por 3 nomes diferentes, dependendo do momento em que se encontre as nossas células, ou seja, quando essas células estão desempenhando as funções cotidianas ou quando elas estão em processos de divisão celular. O que é um processo de divisão celular? É o processo em que uma célula vai gerar novas células, ou seja, ela vai gerar novos tipos de células, novas células diferentes. Então a gente vai ter 2 tipos de divisão celular. A mitose, em que a célula gera novas células idênticas a ela, e a meiose, em que a célula gera células diferentes que ela, ou seja, ela forma células que têm menos material genético contido no interior do seu núcleo, certo? Guarde um pouquinho isso aí que a gente volta já nesses conceitos, certo? Então a gente tem lá o DNA, né? Aquela estrutura lá da dupla fita ligada por ligações de pontos de hidrogênio, né? Então tem essa fita dupla, né? O modelo da dupla hélice, né? Que foi desenvolvido por principalmente 3 cientistas, né? A Rosalind Franklin e o Watson e Crick, que desenvolveram esse modelo do DNA. E aí o DNA, quando a célula não está em processo de divisão celular, ou seja, quando a célula não está sofrendo replicações, então quando ela está desempenhando as suas atividades metabólicas corriqueiras, o DNA ele fica em formato de um emaranhado, como se fosse um bolo de cabelo. A pessoa toma o banho, lá lavou o cabelo, aí fica lá no ralo aquele bolo de cabelo. Seria o DNA no formato de cromatina. Ele fica todo entrelaçado, como vocês conseguem ver na imagem aqui. Então você tem o DNA, e aí tem essas que a gente chama de proteínas estonas, que elas vão enrolar esse DNA, ou seja, elas vão fazer esse bolo de DNA, esse bolo do material genético. Então quando a célula não está em processo de replicação, ou seja, quando ela não está em processo de divisão celular, ela fica nesse formato de cromatina, todo emaranhado, todo em forma desse bolo, né? Quando a célula ela inicia o processo de divisão celular, ela vai ficar em um outro formato. Ela vai iniciar um processo ali, como vocês podem ver na imagem, um processo de condensação ou de espiralização, ou seja, ela começa a se enrolar formando igualzinho o arame do caderno de vocês. Ela vai enrolando. Quando ela se espiraliza, se condensa, ela forma essa estrutura aí final que vocês podem ver que são os cromossomos, certo? Cromossomo, cromatina, DNA, refere-se tudo à mesma coisa, que é o material genético, certo? Ou seja, onde está escrito as nossas características hereditárias. Tudo isso é a mesma coisa, certo? Qual é a diferença? Por que tem esses nomes diferentes? Porque dependendo do momento em que se encontra a atividade celular, ele vai se encontrar em estrutura e formato diferentes, certo? Então quando a célula está desempenhando suas funções regulares, não está se dividindo, ele fica emaranhado aí a parte dessas proteínas estonas no formato de cromatina, nesse bolo de cabelo. Quando ela inicia sua divisão celular, você consegue observar o cromossomo se formando, ou seja, ela começa a se enrolar e formar esses cromossomos todos separados individualmente.
Cada espécie de ser vivo vai formar um número de cromossomos específicos, que a gente chama de cariótipo ou cariotipo. Então, cada espécie viva tem isso. Então, por exemplo, a mosca pode ter 12 cromossomos, uma árvore 112, uma baleia 98. Estou chutando termos. Mas com certeza, na espécie humana, a gente apresenta 46 cromossomos. Então, quando as nossas células começam a entrar em divisão celular, a gente consegue observar a formação de 46 cromossomos independentes, certo? Quando a célula não está se dividindo, você não consegue diferenciar essas estruturas na célula, ou seja, o DNA ele fica completamente misturado, essas 46 fitas de cromatina elas se embolam de tal forma que você não consegue observar. Mesmo com auxílio do microscópio, você vai observar a cromatina, mas você não vai ver essas estruturas separadamente. Quando você observa no microscópio, sim, você vai conseguir ver estruturas similares a que se encontra aí nesse esquema. Então, os 46 cromossomos separados individualmente. Então, cromossomo, cromatina, DNA, material genético, é tudo a mesma coisa. O que vai diferenciar é que momento a célula se encontra, certo? Mas as funções, o que está escrito lá, as funções, o que está escrito, o que está determinado lá nessas estruturas, é tudo a mesma coisa, certo? Só muda isso, ou seja, de acordo com a atividade celular, essas estruturas elas podem sofrer modificação, certo? Deu para entender isso? Então, no próximo esquemazinho aqui, a gente tem uma diferenciação de dois tipos de célula no nosso corpo, de acordo com o número total de cromossomos, ou seja, de material genético que está presente nessas células. O primeiro tipo que a gente tem aí é a que a gente chama de células diploides, ou célula diploide. Então, nesse caso aí, vocês podem observar que dentro do interior dessa célula diploide, a gente tem 6 cromossomos, certo? Então, nesse organismo vivo aí, o número total de cromossomos que ele tem dessa espécie são 6 cromossomos. Se fosse o nosso caso, teriam 46 cromossomos aí dentro desse núcleo. Botei essa aqui, tem menos para ficar mais fácil a visualização do que ter 46 cromossomos. Então, cada tracinho desse que está dentro do núcleo da célula diploide representa um cromossomo. Então, a célula diploide é a célula que tem o número total de cromossomos da espécie. Nesse caso, os 6. Se fosse uma célula humana, se fosse uma célula diploide, a gente teria a presença de 46 cromossomos no seu interior, certo? As células diploides, elas são chamadas também de células somáticas. Elas são as células que desempenham todas as atividades do nosso corpo que não sejam atividades relacionadas ao processo de reprodução, ou seja, que não sejam células que estejam ligadas à reprodução humana, certo? Ou dessa espécie, qual espécie seja essa. Então, as células da nossa pele têm 46 cromossomos, são células diploides. Por quê? Porque elas têm um número total de cromossomos para a espécie humana. As células do meu coração, ou do seu coração, têm quantos cromossomos? 46. É uma célula diploide. As células do nosso cérebro, quantos cromossomos tem? 46, ou seja, o número total de cromossomos da espécie, ou seja, são células do tipo diploide, células com número total de cromossomos, certo? Deu para entender isso? Ótimo. Então a gente pode representar a célula diploide também pela escritura numérica 2N. Então quando aparece lá, aparece em uma questão falando lá, número de cromossomos da espécie na sua célula 2N, ele está se referindo, às células diploides, o termo di2. Então, o número total de espécie, certo? 2N é igual a 6, no caso desse exemplo. No nosso caso, 2N igual a 46. Ou seja, ele está se referindo às células que têm o número total de cromossomos da nossa espécie. Ah, mas professor, que células seriam essas que não teriam o número total de cromossomos da nossa espécie? Seriam as células que a gente chama de células haploides, que é o segundo caso que pega nessa figurinha aí. Ela está dentro dessa célula haploide do seu núcleo, a gente tem a presença de 3 cromossomos, ou seja, da metade do número de cromossomos totais da espécie. Porque no nosso corpo a gente precisa ter células que tenham metade do número de cromossomos totais da nossa espécie. Veja o que eu falei aqui no começo da aula. Na hereditariedade, a gente herda as características a partir dos nossos pais. Na nossa espécie humana, a gente só realiza a reprodução do tipo sexuado. Isso significa dizer o quê? Que parte do material genético a gente herda do nosso pai e parte do material genético a gente herda de nossa mãe, certo?
Então, para a gente poder formar um organismo completo e normal, a gente tem que receber metade dos cromossomos do nosso pai, metade dos cromossomos da nossa mãe. Então, a gente tem que receber 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe, para quando ocorrer a fecundação, ou seja, a combinação do gameta masculino com o gameta feminino, a gente possa formar um indivíduo com 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Então, no processo reprodutivo, ou seja, para que a hereditariedade ocorra, a gente precisa no nosso corpo formar células que tenham metade do número de cromossomos. Essas são as células que a gente chama de células haploides. As únicas células haploides do nosso corpo são as células reprodutivas, ou reprodutoras, ou seja, os gametas. No caso do sexo biológico masculino, os espermatozoides, no caso do feminino, os óvulos. Então, os óvulos e os espermatozoides, eles precisam ser gerados e gerar células com 23 cromossomos, ou seja, células haploides, que são formadas a partir do processo de meiose, ou seja, a divisão celular que reduz o número de cromossomos totais da espécie. Então, as únicas células haploides, ou seja, que tem metade do número de cromossomos em um ser vivo, são as células reprodutoras. No nosso caso, nossas células haploides, nosso espermatozoide, nossos óvulos, apresentam 23 cromossomos. Então, haploides são células que têm a metade do número de cromossomos totais. No caso do nosso esquema que vocês conseguem observar aí, nossa célula haploide apresenta 3 cromossomos. Por que ela apresenta 3 cromossomos? Porque esse organismo aí ele tem um número total de cromossomos de 6 cromossomos, certo? No nosso caso, a gente tem 46, nas células diploides, nas haploides teremos 23, certo? Deu para entender isso, essa diferença? Então, da mesma forma que as células haploides podem ser representadas pelo esquema 2n igual a 6, as células haploides elas são representadas por n igual a 3, ou seja, a 6, a 3 aí nesse caso. É aí uma equação matemática, né? 2n igual a 6, n vai ser igual a 3, porque vai ser n igual a 6 dividido por 3, que é igual a por 2, desculpa, 6 dividido por 2, que é igual a 3. É o mesmo caso da gente. 2n, ou seja, células haploides com 46 cromossomos, as haploides vão ter quanto? N é igual a 46 dividido por 2, n vai ser igual a 23. Então, esses são esses dois tipos de células no nosso corpo. Células somáticas, que são diploides, que apresentam o número total de cromossomos da espécie, e células haploides, reprodutoras, os gametas, que apresentam metade do número de cromossomos totais do nosso corpo. Células 2n, células n, certo? Como eu falei aqui na espécie humana, a gente apresenta um total de 46 cromossomos, certo? O número total de cromossomos de uma espécie é o que a gente chama de cariótipo ou de cariotipo. Aí na imagem você vai ver o cariótipo ou cariotipo da espécie humana. Se vocês observarem aí, vocês vão ver que ele está contando 1, 2, 3, 4, 5 e aí termina lá no X e o Y, que seria o 23, né? Porque ele não está contando aí os 46. Mas você veja que cada um desses tracinhos é um cromossomo. O que acontece? Os cromossomos do nosso corpo, eles se agrupam em pares, certo? Que pares são esses? Lembra lá do que eu acabei de dizer. A gente recebe metade dos cromossomos do nosso pai, metade dos cromossomos de nossa mãe. Isso significa dizer o quê? Que os 23 cromossomos que a gente recebe do nosso pai vão gerar pares com os 23 cromossomos que a gente recebe de nossa mãe. Então a gente recebe cromossomos iguais em estrutura e formato do nosso pai, iguais em estrutura e formato de nossa mãe. E eles se agrupam em pares. Esses pares de cromossomos que têm estrutura similar, tamanho e formato similar, a gente chama eles de cromossomos homólogos, certo? Então aí você vai ver que esse cariotipo ele está separado nos pares. Então se tem 23 pares, lá o último que tem o X e o Y, que já eu explico, é o 23º par, então significa dizer que a gente tem 46 cromossomos. Então vamos falar, o par 1 é aquele primeirinho lá. Então cada um desses tracinhos azul claro é um cromossomo. Um que a gente herdou do nosso pai e o outro que a gente herdou da nossa mãe. Eles formam os pares de cromossomos homólogos, porque eles são cromossomos iguais em estrutura, tamanho e estão localizados no mesmo par. Temos uma exceção de cromossomo homólogo que a gente chama de cromossomos não homólogos.
Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o único caso de cromossomo não homólogo vai estar lá naqueles dois últimos aí, que são os cromossomos X e Y. Eles são não homólogos. Veja que o X é grandão e o Y é pequenininho, certo? Eles são diferentes. Então, no caso, como eles têm diferença na sua estrutura, eles são considerados não homólogos. Deu para entender isso? O que é que a gente precisa saber desses pares aí? Do par 1 ao par 22, a gente tem aquilo que a gente chama de cromossomos autossômicos. O que são os cromossomos autossômicos? Nos cromossomos autossômicos, a gente vai ter presente os genes que vão determinar as características somáticas do nosso corpo. Que características são essas? Todas as características que não são sexuais, certo? Então, por exemplo, cor da pele, surgimento de barba, produção de hormônios, regulação do corpo, produção de enzimas digestórias, desenvolvimento dos cabelos, dos fios do cabelo, contração muscular. Essas características, a nossa altura, todas essas características elas vão estar presentes nos primeiros 22 pares de cromossomos autossômicos. O último par, que é o par 23, que aí no caso está representado pelo X e pelo Y, são os cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. Qual é a diferença deles? Esses são os cromossomos que vão determinar as características sexuais do nosso corpo, ou seja, vão determinar a produção dos gametas, vão determinar a produção dos hormônios sexuais, eles vão determinar o desenvolvimento do nosso aparelho reprodutor, o desenvolvimento das nossas características sexuais, certo? Vão estar presentes nesses cromossomos. Então, por isso eles são chamados de cromossomos sexuais, porque eles determinam características sexuais. Os demais determinam todas as outras características do nosso corpo, certo? Deu para entender? Então, os cromossomos sexuais, a gente vai ter cromossomos de dois tipos. Nesse caso aí já aparecem os dois tipos, o X e o cromossomo Y. Quando a pessoa nasce do sexo biológico masculino, ou seja, ela tem um aparelho reprodutor masculino, ela vai desenvolver as características sexuais masculinas, ela nasce com um cromossomo sexual X e com um cromossomo sexual Y, que é o caso da figura que está aqui, certo? No caso dessa figura que está aí, esse é um cariótipo de uma pessoa do sexo biológico masculino. Por quê? Como é que eu sei isso? Porque lá no par 23, aqui nesse par 23 aqui, ela vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Se ela tivesse os dois cromossomos homólogos X, ela nasceria do sexo biológico feminino. Vou botar aqui esse outro esqueminha aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou sumir aqui daqui a pouco para... Vou falar lá em cima. Então lá em cima tem um Homer e tem a Marge Simpson. E lá está representando o cariótipo deles. Ó. Veja lá. Então lá está representando 44 mais X e Y. O que é esse 44? Esse 44 representa os 44 cromossomos autossômicos. O lá na margem também, 44 também representa os 44 cromossomos autossômicos. Ou seja, aqueles cromossomos que vão estar nos primeiros 22 pares de cromossomos homólogos e que vão determinar as características somáticas do corpo humano. Que no caso dele eles vão ter esses 44. E aí aparece lá 44 mais, no caso do Roma, X e Y. Esse X e Y está diferenciando os cromossomos sexuais dele dos cromossomos autossômicos. Então, como ele tem lá o cromossomo X e Y, significa dizer que lá em cima, o símbolozinho, ele é do sexo biológico masculino. Certo? No caso aqui da Marge Simpson, aqui em cima, lá em cima, ela tem lá o cromossomo X e X, ou seja, os dois cromossomos sexuais dela são X. Então isso significa que ela vai desenvolver as características sexuais femininas. Ela vai nascer com o aparelho reprodutor feminino, ou seja, ovário, útero, tudo certinho, e vai desenvolver as características sexuais secundárias femininas, ou seja, desenvolvimento dos seios, as características que formam o entendimento do sexo biológico feminino. Certo? Deu para entender isso? Então lá, tá lá embaixo dele lá, o X e Y, né? O X lá em preto, o Y em vermelho, e ela X e X, certo? Como é que esse material genético, esses cromossomos vão ser passados para os filhos? Eles vão ser passados para os filhos dele, lá para o Bart, para a Liz e para Meg, eles vão ser passados a partir dos gametas. Então veja que aqui embaixo da margem tem lá 22 mais X. Isso representa o quê? Isso representa o gameta, o tipo de gameta que ela está produzindo.
Ou seja, os 44 cromossomos autossômicos vão reduzir para 22 e o X vai se reduzir para o cromossomo X. Então ela vai formar óvulos, ou seja, gametas com metade do número de cromossomos. Então 22 autossômicos mais um X. No caso do homem é a mesma coisa. A diferença do homem é o quê? É que ele vai gerar espermatozoides que tem 22 mais X ou espermatozoides que tem 22 mais Y, ou seja, 22 autossômicos e um X, ou 22 autossômicos e um Y. Porque no caso do cariótipo masculino, os cromossomos sexuais eles são não homólogos, eles são diferentes, X e Y. No caso da margem Y, ela só vai gerar cromossomos X, por quê? Porque os cromossomos sexuais dela são homólogos, são os cromossomos X e X, ela só tem um tipo. Então todo o óvulo dela vai ser X. No caso do masculino, ele pode gerar espermatozoides X e espermatozoides Y. E aí, de acordo com a combinação desses gametas na fecundação, ele vai gerar filhos com sexos biológicos diferentes. Deixa eu desaparecer aqui para vocês poderem observar. Então, no caso do Bart Simpson, ele recebeu, olha lá a setinha apontando, ele recebeu no espermatozoide, no primeiro balãozinho lá que tem o Y, ele recebeu um espermatozoide com o cromossomo sexual Y do pai e 22 autossômicos do pai, e ele recebeu da mãe 22 cromossomos autossômicos, mas no óvulo dela ele recebeu um cromossomo X. Então ele nasceu do sexo biológico masculino porque ele tem um cromossomo X e Y. O Y é herdado do pai, o X é herdado da mãe. Isso é dessa forma que a gente tem a determinação do sexo biológico na espécie humana, certo? Então se a gente for aqui para o caso da Lisa, ou seja, ela recebeu um óvulo da mãe com cromossomo X, porque ela só gera óvulos com cromossomo X, e herdou do pai um X também, porque veja lá, porque os espermatozoides eles podem ter X ou Y. Então veja que no primeiro balãozinho assim, que tem um espermatozoide, esse que tem a caudinha, né, o flagelo, é X. Então ela recebeu 22 autossômicos do pai, 22 autossômicos da mãe, um cromossomo sexual X do espermatozoide do pai e um cromossomo sexual X do óvulo da mãe. Daí a Lisa nasceu do sexo biológico feminino. A mesma coisa para o caso da pequenininha, a Meg. A Meg, também similar à irmã, ela recebeu um espermatozoide com cromossomo X e um óvulo com cromossomo X. Daí ela nasceu do sexo biológico feminino, já que ela vai ter os dois cromossomos sexuais X. Então, da mesma forma que os outros irmãos, ela recebeu 22 cromossomos autossômicos do pai, um cromossomo sexual do pai, o X. Ela recebeu da mãe 22 cromossomos autossômicos e recebeu um X no óvulo, ou seja, um cromossomo sexual do tipo X. Daí se completou o cariótipo dela, certo? Então é dessa forma que na espécie humana a gente tem a determinação do sexo biológico, ou seja, a partir desses cromossomos sexuais e da forma como eles se combinam a partir da reprodução, a gente vai determinar o tipo de sexo que o indivíduo nasce. Veja que eu estou me referindo ao sexo biológico. Outra coisa que é importante saber e que dá para saber por lógica é que quem determina o sexo biológico que o indivíduo vai nascer é o tipo de espermatozoide, certo? Não é o tipo de óvulo. Todo óvulo sempre vai carregar o cromossomo X. Então o que vai determinar se aquela futura criança vai ser do sexo biológico masculino ou feminino é o tipo de espermatozoide que fecunda aquele óvulo. Ou seja, se for espermatozoides cromossomo X, nasce sexo feminino. Se for o cromossomo Y que tiver naquele espermatozoide, vai nascer do sexo biológico masculino. Certo? Deu para entender isso? X com X feminino, X com Y masculino. Tudo bem? Deu para entender isso? Só para a gente concluir aqui nosso raciocínio, eu falei de uma coisinha chamada gene, e aí eu expliquei o que era o gene, o que são os genes. Então vamos supor aí que toda essa estrutura aí coloridazinha aqui que representa o DNA, ele é formado por vários genes. O que são os genes? Cada partezinha do DNA que determina uma característica ou uma função do nosso corpo, a gente chama de gene. Então, quando eu me refiro ao DNA, eu me refiro a todo o material genético. Quando eu falo do gene, eu estou falando de um trecho, ou seja, de uma parte do DNA que determina uma função. Por exemplo, aí eu separei, está separada essa figura, 3 genes diferentes. Por quê? Cada partezinha desse DNA vai determinar uma característica, uma função. Então, por exemplo, se você tem a parte do DNA que determina a cor dos seus olhos,
vai ser um gene. A parte do DNA que determina a produção do hormônio do crescimento é outro gene, outra parte do DNA. Então, cada parte do DNA que determina uma característica ou função, ou seja, cor dos olhos, característica, regulação dos batimentos cardíacos, uma função. Então, cada partezinha do DNA que determinar uma característica ou função do nosso corpo, a gente chama de gene. Cada gene ele vai estar em uma parte do DNA. Esse lugar, ou seja, esse local onde o gene se encontra no DNA, a gente chama ele de locus gene, ou seja, o local do gene, certo? Então, lá nos cromossomos homólogos, a gente sempre vai ter os alelos dos genes. Então, o gene que está em um cromossomo homólogo e o outro gene que está no outro cromossomo homólogo, se eles estiverem na mesma posição, a gente vai dizer que eles são alelos de cromossomos homólogos, certo? Mais para frente, quando a gente for falar das leis de Mendel sobre a hereditariedade, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que são esses alelos. Mas eu quero dizer que isso é o quê? Que os genes eles vão, na maioria dos casos, trabalhar em duplas, certo? Então, é um gene em um locus de um cromossomo de quem recebeu nosso pai, vai atuar em conjunto com o gene no mesmo locus no cromossomo homólogo que a gente recebeu de nossa mãe, certo? Então, eles atuam de forma conjunta e conectada, certo? Deu para entender? Essas são as primeiras noções sobre genética. Na próxima videoaula, a gente vai aprofundar mais algumas questões, entender um pouco sobre fatores congênitos, genéticos, mutacionais e como isso tudo pode influenciar nosso corpo. Eu vou deixar aqui ao final do vídeo um cardzinho que tem o meu e-mail e meu Instagram, que se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem qualquer dúvida ou algum comentário, vocês podem mandar no e-mail ou no Instagram. Dependendo da quantidade de dúvidas, eu posso fazer uma aula só para tirar as dúvidas. Se as dúvidas forem poucas, eu vou responder individualmente a vocês. Vocês podem usar qualquer um desses dois métodos para mandar. A pessoa não tem e-mail, não tem Instagram, aí você vê se seu pai, seu tio, seu irmão, se alguém tem e-mail, e aí você manda um e-mail e pergunta. Ou então pode ir lá também no direct lá do Instagram também mandar, a pessoa não entende isso, como é isso. Ou então, eu vi tal coisa lá no jornal, é sobre isso que você estava falando. Então pode mandar os comentários, as dúvidas, e aí eu vou tirando, porque essa é a forma mais segura de a gente fazer durante esse período, enquanto não passa essa pandemia do Covid-19. Lavem as mãos, se cuidem e até a próxima aula.